Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Pessoal, o que eu vou falar hoje está aqui no título do vídeo de hoje, né? Na verdade, é o andamento normal, é o prosseguimento normal do processo que os agentes da mentalidade e movimento revolucionário têm à disposição, não tem jeito. Isso até me lembra o trabalho de mestrado de Hillary Clinton, quando ela deu o título de There is Only the Fight, só existe a luta, né? Que ela havia sido baseada em Saul Alinsky, ela já é alinskiana, tudo mais, entre outros supostos pensadores da esquerda norte-americana e mundial. Então, na verdade, só existe a ditadura. Se a gente olhar para a história, evidentemente que Marx, por exemplo, a ideia principal de Marx, ou o que fica das ideias de Marx, é a praxis revolucionária. É isso que ele tanto quer que aqueles que fossem o seguir tivessem em mente. As ideias econômicas de Marx, isso daí já foi devidamente refutado há muito tempo e cada vez que a história anda, né, que o tempo passa, quem revisita a obra O Capital de Marx e conhece a história sabe muito bem que aquilo ali, assim, ó, tira uma coisa ou outra que não tem como, né? O sujeito ele não tem como mentir 100%. Não tem como ser tudo dentro de uma tese como aquela, não tem como ser 100% errada. Mas evidentemente que você pega aspectos corretos da realidade, você pega alguns dados, alguns elementos e o problema é o contorno do todo, né? O todo de Marx já foi devidamente refutado e toda vez que isso daí dentro da história de lá para cá é visto, é cada vez mais enterrado, de maneira que não são mais só 7 palmos abaixo do superfície do solo onde está, mas cada vez mais vai afundando, né? Mas, bom, dentro das ideias do movimento comunista, por assim dizer, né? O Manifesto Comunista ou qualquer outra obra que gira em torno disso, ou de qualquer outro tipo de pensador, o que fica, a síntese que fica de Marx é essa: a praxis revolucionária. E é isso que ele quer, e é isso que ele espera dos seus seguidores. Lógico, Marx já morreu faz muito tempo. Eu estou falando que o que pode sobreviver de todas as ideias de Marx assim ao longo do tempo é a praxis revolucionária. É aquele jogo dialético de tomar poder, se perder, tenta retomar e aquela coisa toda e através de revolução. No primeiro momento, e para Marx, a ideia era tomar, né, o poder via revolucionária, mas no sentido armado, tomando pela força mesmo. Já no finalzinho da vida, todo mundo que conhece um pouco da história, assim como eu, também não sou nenhum grande marxólogo, sabe que ele já ali nos finalmente escreveu aquela obra da propriedade privada, do Estado e da família, ou alguma coisa próxima disso, né? Do Estado, da família, da propriedade privada, enfim. E ali ele já lança um plano subversivo porque ele acha que a família, juntamente com Engels, né, eu não sei dizer o que é a parte de cada um, mas enfim, eles entendem que a família é a primeira forma de opressão das pessoas e elas têm que se libertar primeiramente disso daí, que é a família, para poderem, enfim, viver uma vida cada vez mais libertina. Bom, enfim, então ele já tem uma visão um pouco mais subversiva e não tão incisiva do ponto de vista armado. Mas como ele morre, Engels continua e depois todos os outros que se seguiram foram cada um colocando mais lixo em cima desses pensamentos, dessas ideias. A questão é o seguinte, desde Marx, tá? E não é que a mentalidade e o movimento revolucionário começam em Marx, eles têm um ponto de inflexão em Marx, e aí é que está a questão. Mas, então, desde Marx, por exemplo, ele entende essa situação. Ditadura, que ele chamava de ditadura do proletariado, que na verdade não é do proletariado, é sempre de uma oligarquia.
E tomada de poder e administração por ditadura. Na verdade, era mais uma tirania ou uma oligarquia mesmo. Tanto faz. De um jeito ou de outro, uma ditadura oligárquica ou uma ditadura tirânica, com uma única pessoa tomando a frente do processo político-administrativo e conduzindo a revolução tal como ela deveria acontecer. Bom, evidentemente que os pensadores posteriores, ainda no finalzinho do século XIX, início do século XX, já reviram e falaram: olha, não é bem possível fazer uma revolução dessa forma. E tiraram a prova dos 9 através da Primeira Grande Guerra Mundial, certo? A Primeira Grande Guerra Mundial, ela foi o maior laboratório, e eu não estou falando que ela só serviu de laboratório, estou falando que ela foi o maior laboratório para ver isso. Porque é notório que os marxistas, os comunistas, socialistas e afins, eles pensavam, bom, o proletariado ele vai se revoltar contra a classe burguesa. E não se revoltaram. Se uniram à classe burguesa de cada um dos seus países e lutaram pelas suas independências, pelas suas, enfim, pelos seus valores, aquela coisa toda. Bom, enfim, então quando isso acontece, há um ponto de interrogação. O que aconteceu que os proletários eles não aderiram às ideias revolucionárias marxistas e afins? E aí começa-se a discussão e chega-se a ideia, olha, na verdade a gente tem que ir por outro caminho. Nós temos que ir mudando a cultura. Lógico, você tem aí o principal proponente, que a gente conhece mais, é Antônio Gramsci, certo? Com o seu gramscismo, que é aquele de se infiltrando, alterando, degenerando, enfim, acabando com as bases da cultura e das estruturas de poder. Assim você transformaria as pessoas na reprodução daquilo que eles gostariam que as pessoas fossem, sem elas nem saberem dessas ideias. Elas não precisariam saber. Elas só precisariam aderir de forma paulatina, gradual, contínua bom, paulatina, contínua, a mesma, né? Então, de forma paulatina, gradual, podia ser lenta e deve ser lenta para as pessoas nem perceberem. E aqui no Brasil, evidentemente que foi se não o maior celeiro, um dos maiores celeiros do mundo, onde as ideias gramscistas tiveram reverberação ao longo de pelo menos aí nada, segundo o Olavo de Carvalho, desde os anos 60. Ou mais praticamente desde os anos 70. Né? Os anos 60 foi quando eles começaram a estudar as ideias aqui no Brasil. E por volta dos anos 70, dos anos 80, quando houve a famigerada redemocratização, é que de fato aconteceu a implementação das ideias, mais propriamente dita. Ou seja, o regime militar ele não foi não só incapaz, como sou eu quem estou dizendo. Eu suspeito de que pessoas dentro do regime militar tenham evidentemente colaborado com isso. Pois bem, bom, a teoria da panela de pressão está aí para quem quiser ver e ouvir. Então, de tudo isso que nós temos, eles tiveram a primeira onda, por assim dizer, que é tomada de poder por meio revolucionário armado, à força. Em alguns países do mundo, em alguns lugares, isso teve o seu tempo, certo? Aí tudo aquilo que se pode conhecer da história. Porém, em outros países isso não foi possível acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, a Revolução Armada não surtiu o efeito porque os militares não deixaram que essa versão acontecesse. Eles permitiram que a versão gramscista ou gramsciana acontecesse, e aconteceu. Né? Ela começou a ser despedaçada alguns anos atrás, e a eclosão principal foi ali em 2013. Ponto. Então, o que acaba acontecendo? Você teve uma primeira onda de tomada à força por revolução armada, ditaduras despóticas, tirânicas ou oligárquicas, mas sempre está nessa mistura, né?
tirania de uma pessoa com base numa oligarquia, não tem jeito. Ninguém governa sozinho. Eu vou continuar no próximo vídeo essa fala.